Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, esse programa é feito para você, então sua participação é extremamente importante. Você participa com a gente enviando as suas questões através das postagens no nosso Facebook, seus comentários, suas dúvidas, enfim, conta para a gente a sua experiência nas postagens que a gente lê ao vivo aqui no estúdio. E se você estiver acompanhando o hashtag pelo conforto aí de uma tela maior, né, pela televisão e estiver do lado aí do seu smartphone, manda para a gente as suas questões via WhatsApp, que a gente traz elas aqui para a conversa, viu? E o tema de hoje eu gosto, né? Eu gosto de estudar, de pesquisar e acredito que você também. E exatamente por conta disso, eu vou trazer um cenário aqui para a gente poder entender quando a gente fala de pesquisa científica e divulgação científica, o quanto isso é importante para o desenvolvimento do país. Dá uma olhada só. Uma pesquisa inédita com mais de 2.200 jovens entre 15 e 24 anos, feita pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, revelou um dado curioso. A maioria dos jovens brasileiros tem grande interesse por ciência e tecnologia. E no país do futebol, quem diria? Os assuntos científicos têm mais interesse do que, por exemplo, o de esporte. A juventude tem muito mais interesse nos assuntos científicos do que pelos esportes. Isso chamou a minha atenção. E, no entanto, segundo essa mesma pesquisa, a maioria dos jovens não conseguiu mencionar o nome sequer de uma instituição brasileira de pesquisa ou de um cientista brasileiro, seja um cientista atual ou do passado. Apesar do interesse, não foi possível identificar um instituto de pesquisa. Isso significa que a divulgação científica é essencial para o melhoramento da educação e o avanço da ciência e o desenvolvimento do país. Mas quais são os desafios enfrentados na comunicação e na publicação científica no Brasil? Como tornar a ciência e a tecnologia acessíveis a todos? Qual o papel das universidades, dos centros de pesquisa, das escolas básicas, já que a gente aqui no Hashtag Educa fala principalmente para o ensino fundamental e o médio também, e também o jornalismo nessa discussão? Quem conversa conosco sobre esse tema é o pesquisador associado no Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças, Simon Schwartzman. Falei certo? Falou certo. Ah, que bom, eu estava aqui com um problema com a pronúncia, mas acertei. Não se preocupe, certinho. Simon é doutor em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, Berkeley, foi presidente do IBGE e atualmente é membro da Academia Brasileira de Ciências e do Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar com você. É um grande prazer. Que bom. Vamos começar, então, só para a gente entender, né? Para quem está acostumado a fazer pesquisa no país, já sabe que a academia, de uma maneira geral, quem faz mestrado, doutorado, pós, enfim, já sabe que existe uma troca entre as universidades e o quão necessário é publicar essas pesquisas. Se, de repente, você não tem muita intimidade com o assunto, isso é interessante porque a publicação do que é feito, né, do que era feito na academia, nas universidades, nos centros de pesquisa, começa em 1655 com acadêmicos franceses e ingleses, que tornaram as pesquisas produzidas por eles impressas, e com isso a troca entre os centros de pesquisa e, enfim, pesquisadores de outros países. Nasce, então, ali as revistas científicas. Do século XVII para cá, Simão, muita coisa mudou. Como é que esse conhecimento científico vem sendo compartilhado, vem sendo publicado e, de alguma maneira, legitimado pelos centros de pesquisa ao longo desse tempo todo? Essa é uma pergunta interessante, uma longa história, não é? Quer dizer, hoje, depois, a ideia que os cientistas compartem é que o conhecimento ele cresce na medida que as pessoas se comunicam, não é? E cada um toma conhecimento dos trabalhos que são feitos pelos outros. Isso faz com que o conhecimento vai se acumulando. Não é? E o que tem acontecido, principalmente no século XX, é que a quantidade de publicações, de conhecimentos que vão crescendo, vem se multiplicando cada vez mais. Então, é uma quantidade muito grande
de conhecimento, e as pessoas, quando começam a tratar de um tema qualquer, a primeira coisa que você faz é dizer, mas quem já tratou disso? Né? Quem já lidou com esse assunto? O que foi descoberto? Né? O cientista não começa do zero. Né? Ele tem que olhar o que foi feito para trás. Tem um famoso sociólogo que dizia que, e não é só ele que dizia, que a ciência, você trabalha nos ombros dos gigantes. Né? Quer dizer, você vê longe porque você está no ombro dos gigantes. Você está no ombro de uma comunidade que já há muito tempo vem produzindo conhecimento, e esse conhecimento vai se acumulando, e é isso que permite que um cientista, uma pessoa sozinha, ou numa pequena equipe, consiga fazer um conhecimento muito avançado, porque ele não começa do zero. Essa grande acumulação de conhecimento é que é o processo de desenvolvimento da ciência. Existe um outro lado da ciência, que é o lado mais da tecnologia, que são os conhecimentos que são guardados pelas empresas, que são conhecimentos que têm valor comercial. E hoje em dia tem um problema, porque às vezes um conhecimento é publicado ou às vezes não é. Isso é uma das questões importantes que hoje em dia se coloca. Mas, de qualquer maneira, quem trabalha nas universidades, quem trabalha em instituições públicas, o que eles fazem, sobretudo, é produzir conhecimentos que, quanto mais eles divulgam, mais eles têm. E quanto mais meu trabalho é divulgado, melhor eu fico. Se eu guardasse para mim, eu não teria nada. Né? Quer dizer, o meu ganho ou não, é quando todo mundo sabe o que eu estou fazendo e quando eu consigo comunicar para os outros. Essa troca é importante porque a gente fala assim, mas publicou, não publicou, virou referência, não virou referência, né? Determinado pesquisador publica tanto, tem tanta publicação que acaba virando revisor de alguma revista, né? Isso. Mas só para quem está acompanhando a gente, de repente ligou a TV agora e está pegando isso, a importância de uma publicação científica e até a credibilidade dela também é extremamente importante para... Por isso mesmo que as revistas científicas, elas têm uma estrutura muito grande de garantir a qualidade e a credibilidade. Como é que isso funciona? Você tem uma comissão, que são especialistas da área, né? E esses especialistas fazem a revisão, que você chama de revisão por pares. Então, se eu quero publicar um artigo numa revista científica, eu mando a revista manda para algumas pessoas, que eu não sei quem são, eles vão revisar, vão olhar e vão dizer, olha, não está bom, não pode ser publicado, ou vão dizer, não, está bom, mas precisa mexer nisso, naquilo, não é? Passa por um processo de discussão e depois, então, é publicado na revista. Então, quando eu publico um artigo numa revista que tem esses mecanismos e que o mecanismo é muito bem feito, não é? E o grupo de revisores são pessoas importantes, que já têm um trabalho importante na área, você pode acreditar, não é? Que esse trabalho é um bom trabalho. A ciência depende muito da confiança, porque cada cientista não vai poder refazer o que o outro fez. Não é? Eu faço uma pesquisa no laboratório, uso um negócio muito complicado, não é? Uso uma série de métodos muito complicados. Em princípio, alguém poderia fazer a mesma coisa para verificar, não é? Porque eu não posso esconder o que eu fiz, porque senão a ciência não é boa. Agora, em geral, as pessoas não fazem. Não, foi publicado na revista tal, eu confio, eu acredito, né, que é um bom trabalho, porque ele passou por esse processo. É por isso mesmo que, se eu simplesmente colocar na internet o meu trabalho, ele já não tem a mesma credibilidade, porque ele não passou por um processo de revisão, não é? E não é um processo confiável. Então, isso é muito importante na área científica, os processos de revisão por pares, né, que garantem a qualidade das principais publicações científicas. Essa essa pergunta não está nem aqui, mas eu acho que o que você falou me remeteu a um assunto que é importante, principalmente para quem está na academia e quem está em escola, que é a checagem da origem dessa publicação, dessa pesquisa, né? Num mundo onde tudo está no Google, a gente está aí cercado de fake news. Basta você abrir a sua rede social, que os algoritmos já te mandam assim, um monte de alimento X que cura não sei o quê, que cura não sei o que lá e tal, e é tudo no achismo. Acho que hoje a gente vive, por conta das redes sociais e da internet, um achismo muito grande e talvez a irresponsabilidade desses dados circulando dessa maneira. Como é que você avalia o momento atual que a gente vive de divulgação de dado na internet? Eu acho que tem de tudo, né? Quer dizer, é claro que, comparado com antigamente, as pessoas não tinham informação. Então, você queria saber alguma coisa, você não tinha onde buscar informação. Hoje em dia você tem, né? Mas você tem muita dificuldade, às vezes, de saber se a informação é uma boa informação ou não. Você tem a famosa Wikipedia, né? O Wikipedia, né? Que, na verdade, é uma belíssima fonte de informação, mas você não pode citar,
né? Porque você não, é muito difícil você saber se o que está ali realmente é bom, quem foi que colocou, como é que é, ainda que o Wikipedia tenha um trabalho muito importante de checar as informações, você colocar referências, etc. Né? É uma espécie de grande enciclopédia aberta. Antigamente você tinha enciclopédia, você tinha enciclopédia britânica. Todas as famílias compravam, quem pudesse, uma enciclopédia que ficava lá na estante. E as bibliotecas das escolas tinham, também inclusive as públicas, porque eu estudei em escola pública, tinha uma biblioteca, tinha uma enciclopédia. Barça e britânica. Exatamente. Hoje em dia você não precisa mais da enciclopédia, mas aí, por outro lado, você cai num mundo onde é muito difícil você distinguir o que é válido e o que não é válido. Isso exige uma certa educação também. Se você passou pelo processo de conhecer uma ciência, de ver como é que a ciência se desenvolve, como é que é feito o trabalho da ciência, você aprende como é que é isso. Eu acho importante também a gente lembrar que aprender ciência não é só entender o conteúdo, mas é entender como é que o trabalho científico é feito, como é que ele é construído, né? Porque é uma atividade humana, né? As pessoas se reúnem, elas conversam, elas trocam ideias, elas publicam, e tem todo um mundo, né, de convivência, de relacionamento, que arma essa coisa que a gente chama de ciência. O público que olha de fora, às vezes está interessado no produto, no resultado, no telefone celular, ele faz opção de coisa, no remédio que eu tomei. Mas o que está por detrás? Como é que se armou isso? Como é que se chegou a isso? Quantas pessoas estão? Quanto foi investido? Quais foram os interesses que entraram naquilo? Enfim, é todo mundo muito complicado e hoje em dia é uma área de estudo enquanto tal. Quer dizer, a sociologia da ciência, os estudos de ciência e tecnologia enquanto campo de estudo é um tema muito importante. Isso que ele está falando é curioso e mesmo que seja na educação básica, eu tenho ressaltado aqui em vários programas que a gente, no #Educa, tem tido a oportunidade de conversar tanto com os educadores dessa série que a gente está trazendo para você que está assistindo a gente, dos educadores brasileiros, quanto de outros programas, que é o seguinte: eu acho que depois da pós-graduação eu consegui ver, isso já tem, o mestrado já tem aí uns 3 anos, mas hoje eu consigo ver na escola o pensamento científico que você só veria nas universidades, na pós-graduação e assim mesmo, estrito sensu, de levantar hipóteses, de ir atrás de soluções com a chegada da cultura maker na educação básica. Então, hoje a gente consegue ver professores trabalhando uma nova maneira de abordagem do conhecimento em sala de aula, mas que bebe lá da fonte do pensamento científico acadêmico. Eu acho que isso é muito importante. Você falou logo no começo sobre esse resultado dessa pesquisa, e isso tem um outro resultado, que é a chamada PISA. O PISA é uma pesquisa comparada internacional com jovens de 15 anos de idade que estão no nível adequado de final do ensino fundamental, não é? E os dados do Brasil são muito interessantes, porque comparado com outros países, os brasileiros têm mais interesse em ciência do que muitos, às vezes, de outros países europeus, mas sabem muito menos. O PISA não pergunta só se você conhece cientistas, eles colocam questões para saber se as pessoas conseguem pensar de maneira científica, e o brasileiro não consegue. Né? E não consegue porque nós temos pouca tradição nas nossas escolas de fazer isso. Né? E o que se tem de pesquisa, às vezes, é uma coisa muito formalizada. O aluno recebe uma coisa pronta, mas ele não passa pelo processo de experimentar, de colocar uma hipótese. Existe hoje em dia toda uma metodologia que se faz isso, e eu acho que você tem razão, está começando a crescer, está começando a ser divulgado mais. Né? Mas a ideia de que você pega uma criança e diz, por que essa folha está flutuando na água e outra coisa está afundando? Né? Por que apareceu uma bolha? Né? Por que uma coisa cai ou não cai? Aí você pergunta, qual é a sua ideia? Aí vamos testar se é assim mesmo? E você começa a criar aí reúne em grupo, um discute, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado. O professor está ali orientando para ver se eles chegam finalmente a entender o que aconteceu. Tem um processo de tomada de conhecimento, tomada de contato com o mecanismo da descoberta, que é muito importante. Claro que você não pode ficar só dessa brincadeira, depois você tem que dizer, olha, isso já foi feito, isso já se entendeu, já se sabe que é assim. Mas se você não passar por um processo de iniciação da curiosidade, né? Do raciocínio, e receber a coisa pronta, você até pode decorar a coisa pronta, mas você não vai entender, na verdade, o que está acontecendo. Olha só, a gente tem participações aqui, pergunta da Roseli Pereira. Em tempos de internet, que era aquilo que a gente está falando, quais estratégias a divulgação da ciência pode recorrer
para amenizar publicações duvidosas ou fake news. Vou pegar um gancho aqui da Roseli, porque eu lembrei do seguinte: hoje o mundo vive uma epidemia de sarampo e outras doenças por conta de uma pesquisa que deu o que falar na Lancet, né? Que era a pesquisa em relação à tríplice viral. Então, um pesquisador publicou, depois a Lancet até teve que reconhecer a inconsistência da pesquisa, mas aí o viral já foi, né? O estrago já foi feito e isso tem sido repercutido nas redes sociais. Como é que você vê essa questão e o que pode ser feito para tentar coibir isso? Eu acho complicado. Claro que você não pode censurar, porque a internet está aí para as pessoas se comunicarem, para as pessoas trocarem ideias, e quando você aumenta a capacidade de falar e de comunicar, as pessoas vão dizer coisas boas e coisas ruins. Não tem como proibir as fake news. Não é? Agora, a questão toda é como é que você faz com que a área científica se legitime, você falou disso no começo, né, e a pessoa diga, bom, isso na verdade não é cientificamente comprovado. E outra coisa né, como é que a comunidade científica consegue essa reputação para dizer, bom, se a academia ou determinado setor da área científica diz que a vacina é importante, né, e não dá autismo, como é que você acredita nisso e não no outro que está dizendo, não, mas porque eu tive um caso que aconteceu, etc. Isso passa pela educação. Né? Passa pelas pessoas terem vivido o processo de formação do conhecimento e entenderem o que é isso. Na área médica isso é muito importante, porque, não, eu gosto da medicina tradicional, não, eu gosto da medicina dos, dos cheiros florais, ou não sei como, tem uns nomes assim, não é? Ou eu gosto da medicina tal. São diferentes opiniões, mas não são diferentes opiniões. Né? Porque a medicina... ela está montada, a medicina chamada convencional, ela está montada em milhares de horas de pesquisa, de experimentos sistemáticos, de medidas muito precisas. Não é? E o outro é alguém que disse alguma coisa. As flores têm um cheiro interessante, tem as ervas dos índios. Não é que não tem as ervas dos índios, mas a erva do índio, quando ela se transforma efetivamente numa medicação, ela passa por um processo de exame, quais são as substâncias, se faz bem, se não faz mal, em qual dose. Não é? Tem todo um processo de validação, né? De validação e do conhecimento popular, de entender exatamente o que é. A população que não tem conhecimento de como é que é o processo da pesquisa, o processo de formação do conhecimento, essa população não consegue distinguir o que é uma simples opinião, um simples gosto, e o conhecimento científico, que é toda uma outra coisa. Não é que o conhecimento científico sempre seja uma maravilha, tem problema também. Sim, não é? sim, Quer dizer, sim. Às vezes os cientistas dizem, não, se é ciência, é 100%, é maravilha, e o outro não é. E depois até um outro cientista contradiz aquilo que foi feito. O mundo não é assim. Né? Não é? O mundo da ciência não é um mundo, a verdade está aqui e a não verdade está lá. Não é? As duas coisas. Agora, você tem que procurar entender que dentro da área científica, com todas as dificuldades, existem critérios, existem debates, existem maneiras de você testar uma ideia ou outra ideia, de você, não é? Inclusive, dizer quais são as limitações do conhecimento científico, não é? Que ele não é absoluto. Não é? E é muito diferente, é um mundo muito diferente do mundo das opiniões, das trocas de ideias. Olha só, a gente também tem aqui a participação da Carla. Existe uma divulgação científica para fora das revistas especializadas, por exemplo, para a imprensa? Olha, isso é uma coisa importante, existe pouco. Eu acho que no Brasil, por exemplo, a FAPESP, em São Paulo, a revista FAPESP, eu acho que é uma excelente revista de divulgação científica. Tem a revista Ciência Hoje, que é uma revista há muito tempo feita pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é um trabalho de divulgação científica. Poderia ter muito mais. Não é? Eu acho que no Brasil tem poucas pessoas, a Universidade de Campinas tem algumas, eles têm algumas publicações, mas são pessoas de formação jornalística e que fazem essa ponte entre o jornalismo e a ciência, que é o que se chama de divulgação científica. Isso é muito importante. Não é? É muito importante porque o trabalho do jornalista científico é um trabalho não só de explicar a ciência, tentar traduzir para o público o conhecimento científico, mas também de explicar quais são os problemas, quais são as controvérsias, quais são as dúvidas. Não é? Nós temos, por exemplo, hoje em dia, uma questão do clima, que é uma questão muito, muito importante e que está muito debatida. Eu acho que o papel importante do jornalismo científico é ter de dizer qual é a controvérsia sobre o clima. Até onde que o conhecimento
se tem é um conhecimento válido, quais são os limites, quais são os problemas. Né? Quais são as lacunas que ainda não foram respondidas? Inclusive, qual é o processo? Por que tem gente que é contra? Por que tem gente que diz que tudo isso é uma bobagem? Né? Como é que... Eu acho que faz parte do papel do jornalismo científico dizer quais são as questões, quais são as dúvidas, quais são as diferentes possibilidades. Não é um trabalho fácil, é um trabalho muito importante, é um trabalho difícil que exige uma boa formação e ser capaz de fazer essa ponte, ou seja, entender o conteúdo, né, e também poder dizer numa linguagem que não é a linguagem do especialista quais são as questões. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu me lembrei do seguinte... Carla, depois a gente coloca aí no Facebook, algumas instituições dão cursos para jornalistas de divulgação científica. A USP dá, acho que a Fiocruz também dá. A gente vai checar direitinho a checagem das informações dos dados e colocar aí para quem estiver interessado, viu? Uma das coisas que me chamava muito a atenção, e você esteve à frente do IBGE durante um tempo, o IBGE é um instituto de pesquisa reconhecidamente, talvez... junto do IPEA, o mais importante do país, né? Dividindo ali com o IPEA, tem reconhecimento internacional. E eu me lembro quando eu ia fazer as matérias no IBGE, que geralmente a gente conhece o IBGE quando sai resultado da PNAD, né? Que a gente vai ver consumo, comportamento, inflação, né? Nas famílias e o censo de uma maneira geral. Mas o IBGE produz uma série de outras pesquisas e de outros conhecimentos também. E uma das dificuldades dos jornalistas, de uma maneira geral, era a interpretação de dados. Hoje a gente tem aí com a história do jornalismo de dados e tal, e os dados no ambiente virtual, né, a lei de acesso, né, da transparência, a lei de acesso aos dados e tudo. Fala-se muito em dados, mas na minha época de graduação, a gente chegava na graduação sem base estatística escolar. Existia uma dificuldade para leitura de gráfico. Você acha que nós, brasileiros, ainda precisamos de uma alfabetização estatística, uma alfabetização matemática? Não tem dúvida. Se você olhar os dados também do PISA e os dados das avaliações brasileiras, quer dizer, o número de pessoas que chegam, digamos, ao ensino médio sabendo a matemática que deveria saber é 10%. 90% dos que chegam não sabem. Né? Quer dizer, nós temos uma questão muito grave no ensino da matemática no Brasil. Parte disso é porque o ensino ele é formal, em vez de ser um ensino prático. Quer dizer, e eu acho que ler uma tabela, ler um gráfico, faz parte da alfabetização, na verdade. Assim como você tem que aprender a ler, não é? A linguagem escrita, você tem que aprender a ler os números. Isso você faz isso na prática. E também, claro, você tem que ensinar, que é uma porcentagem, não é como é que você apresenta a informação. E eu acho, e a outra coisa que é muito importante também, todo mundo mexe com dinheiro. Né? Você pode usar o dinheiro, né, para ensinar as pessoas matemática. Né? Quer dizer, como é que você pensa, como é que você faz conta, como é que você, né, como é que você administra no dia a dia. As pessoas, às vezes, aprendem a matemática por um lado e mexem com o dinheiro por outro e não juntam as duas coisas. Né? Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer e deve fazer no sentido de você fazer com que a matemática deixe de ser um bicho-papão, que é para muita gente, e passe a ser uma coisa incorporada no seu dia a dia. Né? Eu acho que isso passa pelas escolas, né, desde o começo, e também eu acho que passa pelas próprias, mais adiante nos cursos superiores. Você não pode hoje em dia pensar que uma pessoa, em qualquer área do conhecimento, não tem uma formação básica de estatística. Né? Em sociologia, em ciência política, na área médica, não é? Todas as pesquisas médicas usam instrumental estatístico muito forte. Enfim, desde você ser capaz de, como parte do público, entender os dados que aparecem até poder usá-los profissionalmente, eu acho que todo mundo tem que aprender. A gente tem que avançar muito em relação a isso. O IBGE, quando eu estava na presidência, nós tivemos um trabalho de montar um curso para jornalistas, para justamente os jornalistas poderem entender os dados que o IBGE divulgava, porque a gente sentia esse problema. A gente chegava lá, os técnicos apresentavam os dados, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Né? Eu acho que esse era um trabalho que a gente fez e tem que continuar. Em parte também havia um problema com os jornais, porque as pessoas tinham muita instabilidade, às vezes, no emprego. A pessoa com qual que sabia o assunto, de repente ele sumia e vinha outra pessoa que estava começando, não sabia nada e tinha que começar tudo de novo. Olha só, essa participação do Simão, ela é tão interessante quando a gente pensa em leitura de mundo, né? E que o mundo hoje em dia é feito a partir de dados
e de gráficos. Em todos os lugares que a gente entra tem um gráfico, tem uma pictografia para a gente poder interpretar, que eu acho que só quem participou mesmo, passou pela universidade, passou por essa parte de publicação, teve à frente do IBGE, é capaz de contribuir. Eu chamo agora a crônica da Geisa Rocha, jornalista que está fazendo um trabalho de coleta mesmo, né? Colheu o depoimento do Simão para o acervo do Museu Virtual da Educação, que está sendo feito em parceria com a Multirio, e ela traz um pouquinho da sensibilidade do olhar sobre a personalidade do Simão. Vamos ver um pouquinho? No dicionário, participar tem múltiplos significados. Transmitir uma informação, revelar traços comuns, ter ou tomar parte de, compartilhar um sentimento ou um pensamento. Se tivesse que sintetizar em uma palavra a entrevista com o professor Simão Schwartzman, seria participar. Durante a conversa, ele nos permite caminhar ao seu lado de mãos dadas e nos faz revisitar momentos da nossa história. Com a generosidade comum dos grandes mestres, na medida em que avançamos, ele vai acendendo as luzes desse longo corredor e nos encorajando a retirar, camada a camada, os véus que encobrem a nossa incapacidade de colocar em prática o que pensamos. Ele nos faz entender o cenário, as causas e as consequências de nossas escolhas. Saber disso estimula que tomemos impulso para sair de nossa torre e olhar o mundo à nossa volta. Mundo esse de onde o professor traz as referências que podem ancorar novos momentos. Sob a sua condução, ele vai nos encorajando a não ter medo de atravessar pontes entre a realidade que ora vivemos e o que acontece à nossa volta. Fica nítido, diante da sua análise, que não é que não saibamos o que fazer, os diagnósticos já estão todos aí, mas ainda não começamos a agir. No seu capítulo da educação brasileira, o professor Simão Schwartzman passeia por todos os significados de participar e nos entrega o que ele tem de mais precioso, que é a análise, a formulação e a sistematização do conhecimento que ele adquiriu ao longo de sua trajetória e das inúmeras contribuições que deu ao país nas áreas da sociologia, ciência e tecnologia e educação. Seu relato nos leva a uma viagem que tem início nas nossas raízes históricas, passa pela escolha por um modelo único e insuficiente num território de dimensões continentais e desemboca numa visão, talvez menos otimista hoje, como ele define, mas sempre ampla, paciente, pronta a nos provocar. De mãos dadas, podemos ir além. A gente falou ali de diagnóstico, de análise, e eu queria encerrar o programa, que já está chegando aqui nos minutos finais, perguntando o seguinte: você faz duras críticas, hoje em dia, a essa hipervalorização do diploma, uma inflação do diploma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Produtividade, pesquisa. Não sei se é bem uma crítica, quer dizer, nós temos no Brasil hoje essa realidade, não é que a sociedade valoriza tanto o diploma de nível superior, né? Uma pessoa que tem nível superior ganha 3 vezes mais do que quem tem educação média. No resto do mundo pode ganhar 20% mais. Né? Então, isso faz com que as pessoas queiram ter o diploma, independentemente do que elas... Né? Se puder ter mais fácil, mais rápido, não ter que ficar estudando muito tempo, melhor. Né? Então, isso acaba criando uma lógica, que é uma lógica que a educação ela perde aquilo que ela tem de fundamental, que é o conhecimento do conteúdo que as pessoas estão aprendendo. Né? Isso acontece no diploma universitário, inclusive na pós-graduação, porque a pós-graduação, existe um sistema de avaliação da pós-graduação, ela precisa ser avaliada, uma maneira de você avaliar é se as pessoas estão publicando, mas de repente isso vira uma espécie de contabilidade, né, onde o conteúdo disso acaba se perdendo. E as pessoas, então, têm que publicar mais, eu tenho que escrever mais. Né? E se eu pegar um trabalho para dividir em 5, eu tenho 5 publicações, então eu vou fazer isso. Então fica uma lógica perversa. Eu acho que muito importante você não vai abandonar a ideia de que você tem que estudar e se formar, e a formação e o estudo precisam ser reconhecidos, mas você tem que trabalhar também para não ficar preso e não ficar cativo da lógica do diploma, da lógica do credencial, em detrimento, na verdade, da formação e do conhecimento. É porque você está falando sobre mercantilização do conhecimento. É quando você pega, por exemplo, uma pesquisa, você desmembra ela em não sei quantas publicações,
ou você coloca essa diferença salarial grande, você, na verdade, você vai cada vez exigir mais, até mesmo que este profissional que hoje tem o diploma, tem o mestrado, tem o doutorado, tem o pós-doc, e depois do pós-doc vem o quê? Pois é. Então, esse aqui é o problema. Então, você tem que tentar... Ao mesmo tempo, você não... As pessoas que têm um bom trabalho, elas têm que ser reconhecidas, inclusive ganhar dinheiro, né? E ser um profissional bem pago, porque elas estão fazendo um bom trabalho. Então, como é que você lida com esses dois lados, é que eu acho que é a questão, e não é uma questão trivial. Não é? Porque eu não posso dizer, bom, então o cientista não pode ganhar dinheiro. Não, pode ganhar dinheiro, deve. Não é? A gente, por exemplo, no Brasil, não estranha muito que o médico cobre pelos seus serviços. O médico pode cobrar, está mercantilizando a medicina. Em certo sentido está, mas também ele é um profissional que está sendo remunerado por um trabalho que ele faz. Não é? Então, a gente não pode cair num extremo nem por outro. Não é? A ciência é uma atividade profissional, ela tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada. Não é? Mas ela também não pode ficar simplesmente sendo comandada pela lógica do mercado e pela lógica do dinheiro. Simão, muito obrigada por você ter vindo, a gente já estourou o tempo. Muito obrigada. Se eu pudesse, a gente ficava aqui 1 hora conversando. É um prazer, eu também ficaria. Obrigada, viu? Você que acompanhou a gente, ficou com gostinho de quero mais? A gente traz o Simão de volta num próximo programa, viu? Você já sabe, você encontra mais informação sobre o tema a ter batido hoje nas postagens, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. E eu aguardo você no próximo Hashtag Educa. Até lá. Tchau.